Fala pessoal, e aí, tudo bem? Hoje eu vou trazer aqui para o canal um vídeo falando sobre inversores híbridos, tá pessoal? Mas vamos tratar especificamente de diagrama unifilar e trifilar, né? Eu vou estar mostrando isso aqui para vocês na prática aqui, como a gente determina isso, né? Passo a passo. Vou seguir o circuito aqui mostrando para vocês na realidade, para você aí que tem dúvidas como é que funciona o sistema híbrido de energia solar, tá ok? O sistema híbrido, pessoal, nada mais é nada menos que um equipamento inversor, né, fotovoltaico. Podemos dizer que não seria assim um inversor fotovoltaico, tá? Porque ele trabalha com várias fontes de energia. Ele trabalha com fonte de gerador, a diesel, com outro gerador de energia solar, com a própria fonte da concessionária, fonte de bateria, tá? Então ele funciona com várias fontes de energia. Ele não seria um inversor solar em si, sim um inversor híbrido, tá? Então ele tem várias formas de utilizar a fonte de energia e está gerenciando isso para a rede local, para poder estar adequando aos 60 Hz a tensão nominal de rede do cliente, tá ok? Então, primeiramente aqui eu vou falar sobre o diagrama trifilar, tá? Eu não vou falar muito do diagrama unifilar porque o trifilar está bem detalhado e fica melhor para explicar, tá? Então, o diagrama trifilar é a melhor forma de passar detalhadamente para você estar entendendo isso. Primeiramente, a entrada aqui já do diagrama você faz igual o on-grid, né? Então, nesse caso aqui você tem a distribuidora. Essa barrinha aqui está identificando que essa linha, né, no caso, separa o acessante da distribuidora, tá? Da barrinha para cá é a distribuidora, da barra para dentro do cliente, tá? Então você já tem aqui a medição de cara, né? Que é o medidor bidirecional de energia elétrica. Tem os cabos do cliente aqui que interligam o medidor ao disjuntor geral de entrada, tá? Esse aqui é do padrão de entrada. Aqui a terra, tá pessoal? Aterramento aqui. Daqui segue do medidor para a entrada, próxima à entrada de energia, principalmente em imóveis que derivam, tenham vários quadros elétricos, né? Imóvel que tem vários andares e tem vários quadros elétricos. Então você já deriva daqui. Você deve botar um QTA, tá? Eu vou falar aqui agora do QTA da forma de força, né? Da parte de força, porque aqui nós temos um diagrama de comando. Diagrama de comando, eu vou falar depois do diagrama de comando, tá? E agora a gente vai falar de força primeiro, tá? Aqui vem, segue K1, ele é denominado um contator de força, que ele vai ficar quase 100% do tempo ligado, porque ele vai ficar atuado, ele vai atuar no momento que tem energia elétrica na rua, tá? Que é a fonte geradora, que a fonte é a concessionária, tá? Então ele vem, passa direto e alimenta as cargas domésticas. Pessoal, a carga doméstica vai direto para o quadro elétrico ou para os quadros elétricos, tá? Então, daqui dessa seta para frente aqui é outro projeto, é o projeto interno, tá? Que não envolve esse sistema de geração de energia e gerenciamento de fontes, tá? Aqui eu tenho K2. K2 ele vem do backup. Aqui é a entrada do backup. Eu nem fiz a identificação aqui, mas eu vou botar aqui depois o load, backup, lá como você queira chamar, load ou backup. Aí ele vem e quando faltar luz na rua, K1 vai abrir, K2 vai fechar, tá? E vai alimentar a carga aqui, tá bom? Vai alimentar a carga. Esse é um inversor de 12 kW pico, é um inversor da DAIE, tá? E trifásico 220 volts, tá? Então aqui tem a parte de um grid normal, igual os outros normais, tá? Um grid, você vai alimentar, esse aqui alimenta com neutro, fase, terra.
Eu peguei da medição aqui, ó. Aqui, ó. Na medição neutro e terra, aqui ele é comum, tá? Ele é comum. Pode vir daqui também comum, não precisa desse. Você pode fazer isso aqui, pessoal, até a partir de 10 milímetros, tá, gente? Cabo de 10 milímetros, é 5410, trata desse assunto. Então, você vem aqui com pen, tá? Vem aqui, ó, pen. Vou aproximar aqui o zoom para você ver que ele é pen. Aqui, ó, botou pen. Cobre 10 milímetros 1 kV, tá bom? Então ele vem pen, tá? Percorre uma grande distância e entra na barra, deriva neutro e deriva a terra, tá? E aqui tem os DPS. Esse inversor aqui, no datasheet dele, eu não encontrei que ele tem proteção de sobretensão na saída CA. Então você tem que botar, tá? Essa condição aqui você tem que botar. É obrigado a botar. Esse disjuntor aqui, ele é um de 40 amperes. Aqui também de 40 amperes. Tem uma duplicata aqui. Eu costumo chamar esse de duplicata, né? Dois disjuntores aqui. Esse daqui e esse. Principalmente esse daqui tem a função de seccionadora. Você pode botar, substituir, botar uma seccionadora CA aqui, tá? Sem problemas. E aqui já tem um disjuntor de sobrecarga e curto-circuito, tá? Outra coisa que você vai perceber aqui é um relé de sobrecorrente. Aqui nessa posição. Você tem um relé de sobrecorrente instantânea. Tá? Esse relé aqui eu especifiquei ele como 0 a 40 amperes. Mas você pode botar um de 100 amperes, não tem problema nenhum. Você só vai ajustar ele numa corrente de 32 amperes instantâneo. Gente, é o seguinte, a corrente instantânea, a atuação por corrente instantânea, o disjuntor termomagnético, ele não faz. Por que ele não faz? Porque ele tem um bimetal. O bimetal ele depende de certa temperatura para começar a atuar. Ele vai fazendo uma curva, tá, no gráfico, e ele vai ultrapassar o que especifica o fabricante, tá? No LOAD, o fabricante fala que ele consegue liberar uma potência de 1,5 vezes em 10 segundos, tá? Ou seja, 10 segundos é muito pouco para o bimetal do disjuntor atuar. Então, quem vai atuar nessa condição vai ser o inversor. O inversor atuando nessa condição, ele vai entrar em alarme, tá? Ele vai gerar um alarmezinho aqui. Para não causar esses conflitos aqui de alarme, normalmente entra em alarme, ele não sai, aí tem que entrar em contato com a assistência técnica para eles reiniciarem remotamente o inversor e tal. Você faz isso aqui, tá? Põe esse relé aqui, ajusta ele para atuar primeiro do que esse inversor aqui, a saída aqui, tá? E aqui tem uma proteção que funciona praticamente igual isso aqui, tá? Só que aqui ele vai alarmar e vai ficar lá no registro de alarme. Aí se você quiser entrar na garantia lá, se der algum problema, você não vai conseguir. O fabricante vai falar que você sobrecarregou a porta LOAD. Então, na seguinte condição, você vai fazer o projeto, tá? Você especificou para o cliente que é 12 kW de LOAD. Aí, com o passar do tempo, o cliente vai lá e aumenta a carga instalada dele, tá? E não se liga nisso daqui, não avisa ninguém. Então você vai ter esse relé aqui que vai fazer essa proteção aqui, tá, gente? É mais para isso. Então, o relé você vai perceber o seguinte: poxa, mas tem um relé de 32 amperes e um disjuntor de 32 amperes? É justamente por causa disso. Que a curva do disjuntor, ela não vai respeitar o tempo, tá? Não vai ser rápido, não vai ter rapidez em uma eventual sobrecarga dentro de 1,13 vezes a corrente nominal e 1,45, a partir de 1,45 vezes a corrente nominal, que o disjuntor é obrigatório a atuar. Antes disso, ele não é obrigado a atuar. Então, isso em 1 hora, nós estamos falando de 10 segundos, tá? 10 segundos. Então, você já viu aí qual a necessidade dessa situação aqui, tá? O fabricante do inversor não pede, tá? Não pede, mas a gente sempre bota isso. E eu achei essa a melhor forma aí desses relés aí que estão vendendo aí agora. Tem uns que já vem sobretensão e subtensão. Você configura também lá uma sobretensão
acima de 225 volts, 230 volts, você pode configurar ele. Abaixo de 199 volts você configura ele também. O inversor também tem essa função, tá? Mas nesse caso aí você ia trabalhar com ele aqui, nessa outra parte aqui, na entrada on-grid, tá? Mas, Valdinei, o inversor, você não já está botando o DPS aqui para sobretensão? Por que botar um sobretensão? Aqui eu não botei sobretensão, tá? Lembrando, mas você pode botar. Sobretensão, pessoal, o DPS ele atua em pulsos de milissegundos, nanosegundos. É um tempo que você não consegue imaginar, seu cérebro não consegue acompanhar, tá? Então são pulsos aqui de aproximados, vamos imaginar aqui, 1,5 kV, que é o de classe 2, tá? Um pico de tensão de 1,5 kV acima disso, em nanosegundos, ele consegue queimar os componentes dos equipamentos, tá? Agora, imaginamos que ele ultrapasse esse tempo. Esse DPS ele vai abrir, ele não aguenta esse tipo de sobretensão de um tempo prolongado. Vamos imaginar que deu problema no transformador da rede elétrica e chegou a 245 volts, tá? Transformador aqui da rua da concessionária aqui, ó, a partir dessa linha para cá. O problema é da rua, nada do cliente. Esse cara aqui ele não vai aguentar essa tensão, tá? Se ele for de 175 volts, ele vai queimar. Não vai proteger ninguém aqui, não vai proteger a carga. O inversor não vai proteger nada. E quem é que vai fazer esse tipo de proteção? É o relé de subtensão e sobretensão. Ele vai atuar na sobretensão que você programou. E você programa um tempo para ele voltar, tá? Se ele voltar e continuar com a sobretensão, ele vai checar, opa, não tá legal, ele vai desarmar novamente. Então, esse relé aqui, gente, você encontra ele aí nas lojas aí de internet aí, no shop do Google aí. Você vai entrar aí, vai mostrar várias opções e você vai encontrar ele, tá? Isso é muito importante aqui. O pessoal, a maioria dos eletricistas hoje em dia já está utilizando isso daí no próprio quadro do cliente, tá? No próprio quadro do cliente. Vamos falar agora do aterramento da porta-load. Gente, é o seguinte, quando você tem um aterramento combinado com o neutro, tá? Você não precisa aterrar o load, tá? O fabricante já diz que vai dar problema, então você não aterra o load. Mas, Valdinei, eu tenho um inversor que tem um abarramentozinho aqui. Ele é comum, então você aterra aqui normal e não leva aterramento aqui para porta-load, não tem necessidade. Até porque se você vir aqui, a carga já passa direto aqui do aterramento para as tomadas. Então você não precisa aterrar, tá? O fabricante ele fala que não pode aterrar nessas condições aqui de Brasil, tá? Então, vamos lá. O inversor, ele é o inversor da DAIE SUM 12K SG01HP3LVAM2. Gente, o datasheet dele fala que ele tem um seccionador. Então, se eu tenho um seccionador CC, tá? Seccionador CC, eu não preciso botar um seccionador na parte CC dos módulos fotovoltaicos, tá? Então, módulos fotovoltaicos, eu não preciso ter seccionador CC. Não é obrigatório nessa condição. Se você não tiver seccionador no teu inversor, a norma obriga você a botar um aqui, um tie-section. Aqui nessa direção aqui, você vai botar um seccionador CC, tá? Lembrando, tem que ser CC, tá, pessoal? Por causa do arco elétrico. Quando você for fazer o seccionamento, se for um disjuntor CA, uma chave seccionadora CA, você vai estourar ela com um arco elétrico, tá? E as baterias? Gente, a bateria aqui, a questão da bateria é muito importante, tá? Muito importante. Eu tenho 4 baterias aqui, tá, gente? Aqui, ó. De 5 kW, 100 Ah, tá? 50 volts cada bateria, tá? Se eu tenho 4 baterias vezes 5.000 watts, tá? Dá 20.000, dá 20 kW. Se eu dividir isso para... se eu tenho 50 volts, ela está ligada em série. Outra coisa, ligado em série, a corrente soma. Ligado em paralelo, aliás, ligado em série, a tensão soma. Ligado em paralelo, a tensão se mantém.
Ligado em série, a corrente se mantém. Ligado em paralelo, a corrente se soma, tá? Então, vamos lá. 50 vezes 4 bateria, eu tenho 200 volts, tá? Então, eu tenho 200 volts de bateria. Esse inversor, pessoal, de novo, ele só funciona a partir de 160 volts de bateria. Ou seja, se você botar uma bateria, você não vai partir ele, tá? Então, já fica ligado nisso. É igual os módulos aqui também. Os módulos aqui tem inversor que funciona a partir de 80, a partir de 120, por aí vai. A mesma coisa aqui, você não consegue partir ele com uma bateria. Então você vai ter que botar no mínimo 4 baterias aqui, tá bom? Outra coisa aqui, então vamos lá. O limite de corrente. Então, se eu tenho aqui 50 volts vezes 4 baterias, eu tenho 200 volts, vezes 37 amperes, eu tenho 7.400. Veja bem, se você alimentou uma entrada aqui, esse inversor tem 2 entradas para a bateria, você só vai, apesar do inversor ser de 12 kW, você só vai conseguir ter uma potência de 7.400 watts na carga, para alimentar a carga. Você não pode alimentar mais. Nessas condições em que se faz, tá? Isso para esse modelo aqui. Você põe mais um disjuntor aqui, deriva aqui, ó. Tem cabo de 35, deriva 10 milímetros aqui, mais 37 amperes alimenta outro bico de bateria. Aqui você vai ter vezes 2, aqui os 14.800. Você vai ter uma folga aqui e ele vai utilizar os 12 kW dele, tá? Vai utilizar os 12 kW nominal certinho, tá? Então, veja bem, se você alimentar uma entrada só, e se você alimentou uma entrada só, você não vai atender a potência nominal total dele. E você não vai poder extrair 100% da carga da bateria, tá ok? Então, fica a dica aí para vocês, tá? Nem todos os inversores são assim, tá, pessoal? Tem inversores que você liga em paralelo, os inversores abaixo de 8 kW você liga em paralelo. As baterias em paralelo, esse caso aqui, ele é em série. Você tem que observar o manual do inversor, tá? Você observa o manual do inversor antes de montar um projeto. E observa as especificações do tipo de bateria que usa, tá? E aqui é o seguinte, nós temos o BMS, tá? O que é o BMS? O BMS ele vai fazer o monitoramento do carregamento da bateria, tá? E esse controle aqui, esse inversor, ele permite que a bateria, ele faz a comunicação com a bateria, ele interage e faz o controle da carga. Ele vai saber quando a bateria está em 100% da carga e para poder fazer as proteções, tá? Fazer as proteções. O inversor protege, a própria BMS da bateria protege e você consegue ter um controle, consegue observar isso, monitorar pelo aplicativo, tá? Aqui tem, isso aqui é um cabo de rede com RJ45, pluga aqui no controlador de carga, tem um controlador de carga. E aqui conecta, tem várias portinhas RJ45 no inversor. O manual vem informando qual porta você vai conectar, tá? Na bateria, cada bateria ela vem um cabo plugado de uma para outra, tá? Tem um GIF switch que no manual explica direitinho como você vai fazer a rede entre as baterias, tá? Você tem que fazer uma rede ali para elas fazerem essa comunicação e tá informando o inversor e dali então você acompanha pelo aplicativo, tá? Então é bem intuitivo isso, tá? Bem intuitivo. Você vai ter essa comunicação aqui via rede, entendeu? Esse inversor também, pessoal, eu acabei não falando aqui, nem botando aqui a parte de controle de corrente elétrica, tá? Controle de potência na saída aqui da injeção, tá? Se você não quiser injetar na rede, ele já vem com um TCzinho. Você vai instalar um TC aqui, ó, depois da carga, aqui. Tá? Você vai instalar o TC aqui depois da carga, vai configurar ele para esporte 0, tá? Ele não vai injetar, ou você pode informar ele, eu quero que você injete só até 10 kW. Ele vai injetar só até 10 kW. Digamos que esse inversor é de 10 kW e você não quer injetar mais que 5 kW. Você vai configurar ele aqui com o TC. Se ficar longe demais, você pode botar um medidor aqui também, tá? Um medidor
que vai fazer a comunicação via cabo com o inversor, tá? E o TC conectado ao inversor ou o medidor conectado direto nos cabos. Tem o medidor indireto e o medidor direto. O medidor indireto, você usa TC. O medidor direto, você corta os cabos e insere os cabos no medidor, normalmente. Então, você consegue fazer esse controle de exportação da tua potência que você quer injetar, tá? Exemplo, se você tem um inversor aqui de 50 kW e a tua entrada de energia aqui só aguenta 15 kW, você pode estar controlando essa potência, configurar ele com o TC e o medidor para ele injetar somente 15 kW, tá? E o restante a carga consumindo aqui. Então, tem todos esses parâmetros. Isso aqui é uma coisa muito inteligente, pessoal. É uma coisa muito inteligente isso aqui. Você tem várias opções de trabalho, de configuração, de parametrização, tá? E é muito importante a pessoa ter o conhecimento disso daqui, tá? De programação também, um pouco de programação. Programação básica, né, pessoal? A programação básica que eu falo é o próprio usuário, através de uma linguagem natural aqui, como você, usuário de um celular, que usa um celular normalmente, ele vai usar isso aqui também tranquilo, tá? Só ler o manual e programar, sem medo, tá? Qualquer coisa aí, o suporte técnico dos fabricantes de todos os inversores, é só entrar em contato que eles vão ajudar. Eles ajudam numa boa, tá? Ajudam muito bem. E você não vai ter dor de cabeça. Principalmente esse inversor aqui, tá, pessoal? Quando você liga ele, você acaba de ligar ele, ligou, ele vai entrar no F13. Entrou no F13, o manual fala o seguinte: você reinicia ele. Se o F13 continuar, né, que é a falha de rede elétrica aqui, fala que não está compatível, tá assim, como se não tivesse 60 Hz, não tivesse os 220, estivesse acima ou abaixo, ele vai apresentar o F13. Você vai entrar em contato lá com a assistência vai entrar remotamente, você bota ele online, tá? Bota ele online lá, configura lá, bota ele na rede e liga para eles. Eles vão entrar de lá, vão mandar atualização remotamente e o inversor vai voltar a funcionar tranquilo, sem problema algum, tá? Então, ao invés de ficar futucando aí, não tá voltando, isso não presta, tá ruim e tal, não. Ele normalmente, a maioria, quase 100% dos inversores híbridos que a gente já ligou, que eu já liguei, entra nesse F13 e a assistência técnica remotamente vai lá e resolve tranquilo, tá? Tá bom, pessoal? Então, falando aqui do disjuntor também, eu não tinha falado do disjuntor da bateria. Como aqui é 37, eu botei um de 40 amperes, a BMS aqui vai fazer essas correções, tá? Então, aqui você, apenas para seccionamento mesmo, e também vai fazer uma certa proteção, mas é mais para você desligar também. Aí você bota esse disjuntor, tem que ser CC, tá? Tem que ser uma chave CC, porque a chave CA, ela não suporta corrente contínua, ela tende a ter problemas. Então, você tem que botar uma chave CC, né? Aqui tem um KV, né? Aqui tem 750 volts. Pessoal, essa diferença aí é porque esse trecho aqui, ó, seccionamento até a medição, a automação, ela é aérea exposta, então obrigatoriamente vai ter que botar um cabo 1kV, tá? Então, se ela está exposta ali, vai pegar chuva, sol, você tem que ser um kV, tem que ser cabo apropriado. E aqui vai ser abrigado. Então, devido a isso, é um cabo de 1kV aqui, 750 volts, tá? Então, gente, eu vou mostrar aqui para vocês rápido o diagrama unifilar, que é praticamente a mesma coisa. Então, esse aqui é o diagrama unifilar. Eu não vou falar muito aqui porque não precisa, né? Já falei tudo que tinha que falar lá acima, tá? E a respeito dos módulos, tá? Dos MPPTs aí, como todo mundo já sabe aí, alguém que tem dúvida, o MPPT aqui, ó, MPPT1, MPPT1, MPPT2, tá? Aqui o MPPT1 tem a string 1 e a string 2, é chamada PV1 e PV2. Então você vai aqui botar 8 módulos aqui, 8 módulos aqui, tem que ser números iguais de módulos. Você tem que botar os números iguais de módulos no mesmo MPPT e a mesma inclinação. Você só pode variar isso 5% no máximo.
conforme pede as normas, tá? E o outro MPPT, você vai botar um número diferente aqui, ó. Aqui vai ter só uma entrada, não vai ter duas entradas no mesmo. Isso aqui é um MPPT2. No caso, o MPPT2 aqui só vai ter 4 módulos, tá? Aqui você pode orientar diferente dos outros, tá? Não tem problema algum. Pode botar ele a norte, os outros dois aqui a sul. Eles não podem estar inclinados, não ter diferença na inclinação, não pode ter diferença na inclinação, tá? E esse daqui pode, o MPPT é diferente, você pode ter uma inclinação diferente. Os MPPTs, eles podem ter inclinação diferente entre si, mas os string dentro do mesmo MPPT não pode ter inclinação diferente, e nem número de módulos diferente, tá? Então, vamos lá para o comando, tá? Vamos lá para o comando. Tá. Enel. Aqui, Enel, disjuntor de 10 amperes. Aqui, ó, condutor de circuito, comando 1,5 mm, tá? Ele vem aqui 01, on-off, retenção. Ele é uma chave que você vai ligar e desligar. Ele aparece aqui também, o circuito load. Tá. Aqui ele vai desligar os dois circuitos ao mesmo tempo, ligar e desligar ao mesmo tempo. Você precisa ativar esse comando e desativar, tá? Se você ligar e desligar, você vai desligar o imóvel todo aqui. Então vem KA, contator auxiliar, normalmente aberto, 2 normalmente aberto, normalmente fechado. Isso aqui é um contator com 2 contatos. Isso aqui é um contator com 2 contatos, aberto e fechado. Ele vem pro 02 on-off retenção. Então aqui você desliga somente a load, a Enel. Aqui você desliga somente a Enel, tá? Desligou somente a Enel. Aí vem o contator NF, contator K2, tá? É desse contator aqui, um contato normalmente fechado. Ou seja, quando ele está desligado, ele fecha esse contato aqui. Se ele fechar esse contato, vamos seguir o circuito. 01NF fechado. K fechado, porque tem luz na rua. Ele só vai ligar quando tiver luz na rua. Ele já vai direto ligar da Enel. Tá vendo? Aqui é o botãozinho ligado. Tá? Passou pelo contator K2. Pelo contato normalmente fechado. NA, contator auxiliar, normalmente aberto. Então ele é um contator normalmente aberto, um contato normalmente aberto. Ele vai fechar porque K está ligada devido à luz da rua, tá? Vai alimentar temporizador 1, tá? Temporizador 1 vai contar um retardo de 5 segundos. Você pode ajustar isso para menos. Eu costumo botar isso só para garantir que os contatores nunca vão bater simultaneamente, tá? Nunca. E mesmo assim não vai bater se não tivesse, porque KA vai fazer o controle dos 2 contatores, tá? Então o tempo de abertura e fechamento de K1 e K2, devido a K entrar primeiro e sair primeiro, nunca vão bater junto. Mas eu boto isso aqui para garantir. Então ele vai contar 5 segundos, que eu ajustei aqui. E vai entrar o K1. K1 vai entrar. Vai ligar Enel. Essa lâmpada aqui é um sinalizador, tá? E indicar que a Enel assumiu a carga. A carga é o cliente, o quadro do cliente, o quadro elétrico do cliente, tá? E quando o K1 entrar, assumiu a carga, ele vai abrir esse contato aqui. Esse contato aqui. Abriu. Tá fechado aqui do load, tá? Isso aqui é o load, vem do load. Abriu. Tá aberto. Isso aqui não vai funcionar de jeito nenhum, tá? Então K2 nunca vai entrar se K1 tiver funcionando, tá bom? Então ele nunca vai entrar. E por segurança eu tenho um contato do auxiliar, um NF, normalmente fechado. Ele vai abrir quando KA entrar. KA armou. Contato auxiliar abriu aqui esse contato NF. Então já no momento que a luz voltar e ele entrar, ele já vai desligar K2, que vai tirar a carga da load,
da porta load, ou seja, da porta do backup das baterias, tá? Que seria esse contator aqui, ó. Cadê? Aqui no diagrama, ele aparece no diagrama filar aqui, ó, no K2. Então ele vai tirar ele fora, tá? Desliga esse circuito. Desligou, desabilitou. Ela vai sair e vai fechar esse contato aqui, mandando K1 entrar e aí não assumir a carga, tá? Então nessa condição aqui, NF contator auxiliar vai estar fechado porque faltou luz. K1 vai estar fechado aqui porque K1 vai estar desligado, tá? E ele vai startar o temporizador 2, que vai contar a mesma coisa, né? Mesmo princípio do outro aqui do lado, tá? Da Enion, tá? Vai contar um tempo, vai fechar, vai entrar K2, vai acionar. Olha só, tem um errozinho bem aqui, ó. Isso aqui eu tenho que corrigir, tá, gente? Tem que botar load, porque se for um copia e cola, eu acabei corrigindo L2 e não corrigi Enion. Enion aqui no caso é load, você tem que botar load por quê? Porque ele vai indicar que é a load, que é o inversor, que as baterias nesse momento assumiram a carga. Tá? Então, quem assumiu a carga foi a load desligou esse circuito aqui, tá desligado, porque automaticamente load assumiu, abriu os contatos, e no momento só vai voltar quando a luz daqui automaticamente voltar. Automaticamente aqui já vai sair, porque ele já vai acionar KA, já vai acionar KA com a energia da rua. KA vai fechar, vai abrir esse contato aqui, o NF auxiliar, que no momento vai estar fechado, vai abrir. Esse circuito vai desligar para poder dar condição desse daqui entrar, tá? Então aí o tempo conta, arma K2, K2 assumiu a carga. Então, pessoal, é mais ou menos isso daí. É simples o circuito QTAzinho aqui, tá? É muito simples, não tem erro. Espero que todos vocês tenham interagido. Qualquer coisa, entendido, né? Qualquer coisa pode estar deixando seu comentário aí, tá? E eu cheguei aqui também, antes de encerrar o vídeo, de botar uma legendazinha aqui, né? Aqui, ó, 01, liga e desliga tanto o circuito Enion como o circuito load. Eu vou aproximar bem aqui para você ler a tela, até printar a leitura. Ó, 01 desliga tanto o circuito Enion como o circuito load. KA energizada habilita Enion e desabilita load. 02 liga e desliga somente o circuito Enion. NF contator K2 habilita Enion quando K2 desenergizado. NA contator KA habilita Enion quando KA desenergizado. Temporizador 01 será habilitado quando todos os contatos anteriores estiverem fechados. Conta 5 segundos para habilitar K1 e L1, alimentando a carga. L1 indicará que Enion assumiu a carga. E aqui também faz a mesma leitura. 01 liga e desliga tanto o circuito Enion como o circuito load. KA desenergizado habilita load e desabilita Enion. 03 liga e desliga somente o circuito load. NF contator K1 habilita load quando K1 desenergizado. NA contator KA habilita load quando KA desenergizado. Temporizador 02 será habilitado quando todos os contatos anteriores estiverem fechados. Conta 5 segundos para habilitar K2 e L2, alimentando a carga. L2 indica que load assumiu a carga, tá? Então aqui, gente, tá vendo aqui, ó? L2 indica que load assumiu a carga. Então eu tenho que tirar esse Enion aqui, ó. Eu vou entrar lá no AutoCAD e vou mudar isso aí, tá? Isso aqui passou batido, tá ok? Então, eu vou aproximar também lá um circuito, diagrama unifilar, mais um pouquinho, para você, aqui, só para você ter, porque eu também só para você ter uma visão melhor na sua tela, quando você estiver assistindo, tá? Isso aqui é um inversor, as normas que ele atende. Aí você pode ir pausando o vídeo e seguindo o circuito, tá bom? Então aqui eu tenho mais notas gerais. Aqui, gente, essas notas gerais você sempre escreve de acordo com o local lá, né? Que você quer, o que você não quer, para o montador ele entender que pode, que não pode. Seria só um auxílio, uma coisa auxiliar, tá?
Você não quer que passe cabo PVC, isolação em PVC externo, a posição dos disjuntores onde o quadro pode ficar no mínimo, né? Que no caso aqui, gente, a norma 5410 não permite que você põe disjuntor, esse disjuntor aqui, ó, aqui na derivação. Até aqui não tem problema não, porque aqui é 10 mm sempre, tá? Mas quando é 10 mm aqui e aqui 6 mm, esse disjuntor aqui, ele tem que ficar 3 metros de distância da derivação da seção transversal. Assim pede a 5410. Tem gente que pega aqui e bota 10 metros aqui de distância. Bota o disjuntor aqui, onde está o mouse aqui, né? Aqui. 10 metros, conta 10 metros aqui da derivação. Não pode, tá? Se fechar um curto-circuito aqui, no cabo de 6, dependendo da distância aqui do outro aqui, ou uma sobrecarga, né? Esse disjuntor aqui não vai conseguir atuar a tempo. O cabo de 6 vai ser deteriorado. Então, a norma não permite essa distância toda não, só 3 metros, tá? Aqui tem um espaço. Esse espaço aqui eu ainda vou desenhar a planta de localização, tá? Você tem que desenhar uma planta de localização aqui, ou printar e botar, desde que fique legível, e identificar a localização do medidor, onde vai ficar o medidor, tá? E identificar onde vai ficar o painel solar, os painéis solares, tá? Aqui você tem diagramazinho de cargas. Você sempre bota aqui essa tabelazinha, falando quantos volts vai ficar cada série de painel fotovoltaico, quantos amperes tem os módulos, tá? Quantos painéis fotovoltaicos em cada série, a tensão nominal total dos módulos aqui, ó, as duas de 8 aqui dá 410 volts e as 4 aqui dá 205 volts, tá? Potência total de módulo, a potência de inversor, tá? O pessoal confunde também muito a potência de inversor e a potência de módulo. Pessoal, a concessionária sempre utiliza a potência do inversor para fazer homologação, tá? Se o inversor for de 10 kW e você botou 13 de módulos, você considera a potência pico do inversor, tá? Se você botou, outra questão também é a seguinte: se você botar uma potência inferior de módulos, que é esse caso aqui, nessa condição aqui, eu tenho somente 10 de módulos e 12 de inversor. Nessa condição aqui, a minha bateria, ela consegue fornecer os 12 kW pico, mas a minha bateria consegue fornecer 12 kW pico. Então, no caso dos módulos, eu não tenho a potência total pico do inversor. Então, para os módulos eu considero a potência pico de 10 kW, 10,35. Para as baterias ele vai conseguir atingir a potência pico. Quando o inversor é um grid, só um grid, a gente considera o pico a potência de módulos, tá? No caso, se o inversor um grid fosse 12 kW, minha potência de módulos 10 kW, minha potência pico seria de 10 kW em módulos, porque eu não consigo ter como gerar mais que 10, tá? Então eu considero isso porque para dimensionar o circuito CA. Se no futuro quiser ampliar, aí sim você vai ter que trocar o cabeamento aqui que você dimensionou para 10 kW. Se você quiser completar a carga instalada de módulo para o inversor que é de 12, então você deve observar isso também, se vai ampliar ou não, tá? Então aqui tem um carimbozinho aqui básico, tá? E pessoal, é o seguinte, isso aqui, pessoal, híbrido vai ser o futuro. Muita gente já está comprando, tá? Muita gente já está comprando. Eu já projetei alguns, tá? Já botei alguns para rodar. E vai ser o futuro, porque com essas quedas de luz, inversão de fluxo, você não pode injetar determinada potência para a concessionária, porque normalmente os inversores